Depois de 14 anos vivendo sob os cuidados de uma família, 2 papagaios foram apreendidos pela Polícia Ambiental aqui em Florianópolis, né? E aí surgiu a dúvida, como criar esse tipo de animal em casa? Pode, não pode? Qual que é a lei exatamente? Quais são os procedimentos legais? A Karina Kopp foi em busca da família e também em busca de respostas. Vamos ver. Há 14 anos, Jair encontrou 2 papagaios recém-nascidos caídos do ninho após uma tempestade. Sem saber o que fazer com os animaizinhos, acabou levando eles para casa e cuidando dos 2. O tempo foi passando e eles foram ficando. Mesmo livre para voar, Brabo e Rolha passeavam pela região e sempre voltavam para casa. Os papagaios se tornaram integrantes da família, como 2 filhos do casal. Yara não contém as lágrimas ao lembrar da relação com as aves. Com o tempo a gente vai pegando amor, vai gostando. Aí a gente se apega. Aí a gente cuidava deles, como se fosse... A gente não tinha filho na época, né? Aí a gente cuidava como se fosse filho de dormir na cama. Mas em fevereiro deste ano, após uma denúncia, os papagaios foram apreendidos pela Polícia Ambiental, deixando a família desolada. Chegou aqui em casa a Polícia Ambiental com uma denúncia. Alguém denunciou que a gente teria 2 papagaios em cativeiro e que eles teriam que levar os papagaios. Não tinha o que fazer, tive que entregar eles. Procuramos um advogado. Já antes disso, logo 1 ou 2 dias depois da apreensão dos animais, procuramos o advogado para tentar ver o que a gente podia fazer. O advogado conhecia a história dos papagaios até. E ele se prontificou a nos ajudar nisso. O casal entrou na justiça para requerer os 2 papagaios e ganharam a causa. A juíza que analisou o caso deu à família o direito de reaver as aves. Fato considerado raro por se tratar de animais silvestres. Nós conseguimos, com um trabalho bem árduo, conseguimos eliminar para a devolução dos animais e, graças a Deus, a juíza cumpriu com muita urgência, até pelo caráter dos animais já conviverem com a família há 14 anos, como eles mencionaram, ter essa questão amorosa. Então, nós tivemos muita urgência para que houvesse a devolução, para até visar o cuidado, a saúde dos animais e verificar como eles estão. Os papagaios da família são da espécie verdadeiro, uma espécie muito comum no sudeste, no centro-oeste e no norte do país. Quando eles foram apreendidos, foram trazidos aqui para o Parque Estadual do Rio Vermelho, onde foram colocados em viveiros como este, onde ficam os papagaios que são apreendidos pela Polícia Ambiental. Segundo o subtenente da Polícia Ambiental, de cada 200 aves apreendidas, somente 2 ou 3 voltam para as famílias. O ideal, sim, decisão judicial apenas se cumpre, né? E nesse caso aqui, a gente, para cada 200 papagaios, a gente tem 2, 3 que a justiça entende, pelo sofrimento da família, né, que cabe essa devolução. Só que aí nós estamos vendo a perspectiva mais das pessoas do que o animal, entendeu? O ideal era a gente sempre ter a perspectiva do indivíduo. Os papagaios conseguem se readaptar ao deixar o convívio dos humanos, tanto que a grande maioria logo se acasala. Foi o caso da família de Florianópolis, que acabou levando para casa a ave deles e a fêmea que ele acabou acasalando no viveiro. O outro papagaio da família não foi localizado no Parque do Rio Vermelho, pois possivelmente ele foi solto junto com outros 50 papagaios. Isso porque a devolução para a natureza é o principal foco da Polícia Ambiental. E aí nós estamos falando de um bicho que vive 50 anos aqui em cativeiro. Então, esse é o primeiro passo, traz o bicho, passa pela triagem, pelo médico veterinário, depois se coloca no viveiro, vê se o bicho começa a ser mais sociável com outros indivíduos, que é triste, às vezes tem bicho que não é sociável até com a espécie dele, e aí depois a gente tria, alguns vão para ser encaminhados e alguns vão para soltura. Para ter um animal silvestre em casa, é preciso adquirir de um criadouro legalizado pelo IBAMA. Aqui no estado existe somente um, que cumpre com todas as exigências legais. Na estrutura montada em Florianópolis, é feita a reprodução de araras, papagaio verdadeiro, papagaio do mangue e tucano. Depois da ovoposição, a gente coloca eles na chocadeira, que ficam ali durante algum tempo, e depois a gente utiliza a incubadora. Depois que nascem, a gente utiliza a incubadora. Tanto a chocadeira quanto a incubadora, elas têm temperatura e umidade regular. Os bichinhos saem daqui com alguns meses de vida, levando toda a documentação necessária, além de um microchip e uma anilha, que eles irão carregar para o resto da vida, para serem identificados em qualquer lugar.